Amém, meus irmãos? E aqui nós começamos mais um estudo com a permissão do Senhor. E o estudo de hoje é o contexto de Éfeso. Nós vamos conhecer a instrução de Paulo e qual foi o propósito divino sobre as mulheres na história da fé. Mas, irmãos, antes da gente começar hoje, eu quero lembrar vocês de algo que nós estudamos alguns meses atrás. Vocês lembram daquele estudo com o tema O papel das mulheres na Bíblia? Aquele onde a gente viu Débora liderando Israel, Priscila ensinando Apolo, Febe sendo diaconisa e Maria Madalena sendo a primeira testemunha da ressurreição. Irmãos, aquele estudo, ele ficou na minha cabeça porque ele me fez uma pergunta que eu não consegui mais tirar de dentro de mim. Se Deus usou todas essas mulheres, ou seja, se ele as chamou, as ungiu, as levantou, como é que a gente lê aquele texto de Paulo em 1 Timóteo que parece dizer que a mulher não pode ensinar? Foi essa pergunta que me trouxe até aqui hoje, porque eu não conseguia aceitar que a Bíblia se contradissesse. Eu não conseguia aceitar que Deus levantasse uma Débora com uma mão e Paulo a silenciasse com a outra. Então, hoje, a gente vai fazer juntos uma viagem até uma cidade chamada Éfeso. E eu quero que, enquanto a gente estiver lá, vocês tenham na memória aquelas mulheres que a gente estudou meses atrás, porque o que a gente vai descobrir hoje é que Paulo não estava silenciando Débora, Priscila ou Febe. Ele estava, na verdade, protegendo a verdade de uma igreja que estava sendo enganada. Então, creio que todos estão preparados. E nessa introdução, eu quero dizer que existem textos bíblicos que, quando são observados de uma maneira isolada, eles podem parecer apresentar uma contradição com outros relatos da própria Escritura. Um desses textos encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, quando o apóstolo orienta sobre a participação da mulher no ensino e na autoridade dentro da igreja. Veja que ao longo dos séculos, essa passagem foi interpretada de diferentes maneiras, se tornando uma das questões mais debatidas entre cristãos. E, entretanto, interpretar a Bíblia exige muito mais do que uma leitura imediata de um versículo. Na verdade, é necessário compreender quem escreveu, para quem escreveu, qual era o ambiente daquela época, quais problemas estavam acontecendo e qual era o propósito espiritual daquela orientação. Veja que Paulo, ele não escrevia suas cartas para uma situação imaginária. Na verdade, ele escrevia para igrejas reais, inseridas em culturas específicas, enfrentando desafios reais. E a carta enviada a Timóteo, ela pode ser compreendida dentro do cenário de Éfeso, que era uma cidade marcada por forte influência religiosa, principalmente pelo culto a Ártemis. Ártemis, irmãos, é o nome grego da deusa, né? E no caso, Diana é a mesma deusa, mas com nome romano em latim. Então veja que o evangelho havia chegado naquele lugar, mas a transformação de vidas não acontecia apenas no abandono de antigos rituais. Na verdade, era necessário também abandonar antigas formas de pensar que estavam profundamente enraizadas naquela cultura. Então, ao observarmos toda a Escritura, nós percebemos que Deus nunca apresentou a mulher como alguém sem participação em seus propósitos. Pelo contrário, nós encontramos mulheres que foram instrumentos importantes em momentos decisivos da história da fé. E, portanto, compreender a orientação de Paulo não significa ignorar essas personagens, mas entender com maior profundidade aquilo que ele estava corrigindo naquele contexto específico. Irmãos, quero deixar claro que esse estudo, ele não pretende esgotar o debate sobre 1 Timóteo 2, do 11 ao 15, e nem mesmo reduzir a complexidade do texto em uma única leitura. O seu propósito é oferecer uma outra forma de ler a passagem, levando em consideração
o tempo e o lugar em que ela foi escrita, respeitando a autoridade da Escritura e, ao mesmo tempo, honrando o testemunho bíblico mais amplo sobre a participação das mulheres nos propósitos de Deus. E todos nós somos convidados a examinar as referências apresentadas e nos aprofundar naquilo que possamos desejar. Irmãos, Éfeso era uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Além da sua relevância comercial e política, ele possuía uma identidade espiritual fortemente ligada ao Templo de Ártemis, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo é uma das grandes estruturas religiosas daquele período. Veja, a influência desse culto não estava limitada ao espaço do templo. Na verdade, ele fazia parte da mentalidade da cidade, influenciando valores, tradições, economia e interpretações sobre a vida espiritual. Veja que o episódio narrado em Atos 19 diz, quando o ourives Demétrio incitou uma revolta por temor de perder os seus lucros com a venda de miniaturas do templo, esse texto revela o quanto a religião e o dinheiro estavam misturados na identidade da cidade. E quando a mensagem de Cristo chegou a Éfeso, ela encontrou pessoas que carregavam uma visão que o mundo construía, uma visão de mundo, na verdade, construída dentro daquela cultura religiosa. O cristianismo, ele não era apenas uma mudança de religião, mas ele era uma transformação completa da maneira de compreender Deus, a criação, a humanidade e o propósito espiritual. E é importante notar que Éfeso não era definida apenas pelo culto a Ártemis. A cidade também era um centro de filosofia grega, de práticas de magia. Veja, Atos 19 nos fala onde novos convertidos queimavam livros de magia avaliados em 50.000 peças de prata. Então, a cidade também, ela continha uma mistura entre várias crenças, inclusive tradições judaicas. E o cenário espiritual era plural e complexo. E reduzir o desafio da igreja efésia a uma única influência seria simplificar demais a realidade que Paulo enfrentava. O apóstolo, na verdade, ele lidava com um ambiente onde muitas correntes de pensamento disputavam as mentes daquelas pessoas. Esse ambiente, irmãos, nos ajuda a compreender por que Paulo demonstra tanta preocupação com a pureza do ensino naquela igreja. A comunidade cristã, ela estava crescendo em uma região onde antigas ideias espirituais poderiam facilmente ser misturadas com a verdade do evangelho. E o desafio não era apenas convencer as pessoas a abandonar antigos deuses, mas também de corrigir conceitos que ainda permaneciam na mente daqueles que haviam recebido a fé em Cristo. Veja, a própria carta de Timóteo já abre com essa preocupação. Nós lemos em 1 Timóteo 1, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Irmãos, um aspecto importante para compreender a orientação de Paulo está relacionado às ideias religiosas presentes naquele ambiente. Dentro das tradições ligadas ao culto de Ártemis e a grupos que misturavam várias crenças na Ásia Menor, existiam interpretações sobre a criação e sobre a figura de Eva, que se afastavam do relato apresentado em Gênesis. Veja que alguns grupos religiosos daquela época, grupos que mais tarde ficaram conhecidos como gnósticos, ou seja, pessoas que diziam possuir um conhecimento secreto especial, esses grupos, eles circulavam com escritos que apresentavam Eva de um jeito diferente. Alguns desses escritos só foram encontrados muitos séculos depois em um lugar do Egito chamado Nag Hammadi, e entre eles estão a Hipóstasis de Arcontes e o Evangelho de Eva. Esses textos apresentavam Eva
como alguém que teria recebido um conhecimento especial, ou seja, uma espécie de iluminação superior, colocando-a numa posição de destaque sobre o próprio Adão. E na própria mitologia de Éfeso, a deusa Ártemis era considerada anterior e superior ao seu irmão gêmeo Apolo. Essa mentalidade cultural de supremacia feminina acabou se misturando com a leitura de Gênesis. Algumas mulheres da igreja começaram a ensinar que o princípio feminino era a verdadeira fonte de sabedoria espiritual, enquanto o homem seria o ignorante. E essa visão, ela invertia a narrativa bíblica porque ela apresentava aquilo que Deus havia revelado sobre a queda humana de uma outra maneira, como se a desobediência tivesse sido, na verdade, uma experiência de crescimento espiritual. Pesquisadoras que estudaram esses escritos, como Elaine Pagels e Karen King, elas reconhecem que as sementes dessas ideias já circulavam de boca a boca lá no primeiro século, em ambientes misturados como o de Éfeso. E é exatamente neste cenário que a afirmação de Paulo ela ganha uma profundidade maior. Em 1 Timóteo 2, é dito porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. No mesmo capítulo diz, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja que Paulo, ele não está tratando Eva com desprezo, nem mesmo diminuindo o valor da mulher. O próprio apóstolo, ele ensina que homens e mulheres possuem igual valor diante de Deus. Lá em Gálatas 3, ele diz, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então, o ponto central da sua argumentação era confrontar uma mentira espiritual que estava sendo apresentada como verdade. A questão não era, na verdade, uma disputa entre homens e mulheres. A questão era a diferença entre a revelação de Deus e uma interpretação religiosa influenciada por uma cultura pagã. E é preciso reconhecer com honestidade que Paulo apoia a sua argumentação na ordem da criação, dizendo, primeiro foi formado Adão, e não apenas na situação do lugar. Isso nos levanta uma pergunta legítima. Essa referência à criação é uma regra para todos os tempos e lugares? Ou foi um jeito de ensinar usando um exemplo que todos conheciam? Irmãos, diferentes tradições cristãs respondem a essa pergunta de formas distintas. Esse nosso estudo hoje, ele se inclina para a leitura que leva o contexto em conta, mas reconhece que a pergunta ainda permanece e ela merece ser tratada com humildade. Ela merece ser tratada sem, na verdade, impor uma resposta única, onde a própria tradição cristã, ela mantém a diversidade de interpretação. E o que se pode afirmar com segurança é que, independente do alcance desta correção pastoral, o texto não ensina que a mulher vale menos ou que tem uma natureza inferior, porque isso contradiria Gênesis 1 e Gálatas 3. Irmãos, um ponto que merece atenção nesse estudo é a palavra que Paulo usa em 1 Timóteo 2,12. Ele diz, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem. Então veja que no original grego, a palavra traduzida como usar autoridade é autentai. E aqui está um detalhe muito importante, que essa palavra, ela aparece apenas uma vez em todo o Novo Testamento, e justamente neste versículo. E por ser tão rara nas Escrituras, é natural que os estudiosos debatam o seu sentido exato. Pesquisadores como Andrew Perryman e o Al Wolters, por exemplo, eles passaram anos estudando este termo. E a discussão é a seguinte: será que ela significa simplesmente exercer autoridade de forma geral?
Ou será que carregam outro sentido mais específico, negativo, como dominar, usurpar o lugar de outro e até mesmo exercer autoridade de forma violenta ou ilegítima? Irmãos, se o sentido é o de dominação ilegítima ou autoridade tomada à força, então Paulo não estaria proibindo toda forma de ensino ou liderança feminina, mas sim uma forma específica de exercer poder, possivelmente ligada às falsas mestras que circulavam em Éfeso. Em 1 Timóteo 5, Paulo menciona mulheres que aprendem falsas doutrinas e as espalham. E essa diferença é muito importante porque muda significativamente o alcance desta instrução. Veja que não se trata de silenciar a mulher como tal, mas de impedir que uma autoridade distorcida, fundamentada em ensinos contrários à verdade, se estabeleça na comunidade. Então, quando Paulo ele escreve que não permite que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o homem. Na verdade, ele está tratando de uma situação específica dentro de uma igreja que precisava ser protegida contra ensinamentos equivocados. O problema não estava simplesmente no fato de uma mulher possuir conhecimento ou capacidade, porque a própria Bíblia, ela apresenta mulheres ensinando, aconselhando e participando da obra. Na verdade, a preocupação de Paulo estava relacionada ao ensino sem fundamento, à influência de ideias erradas e à tentativa de introduzir conceitos contrários à verdade revelada. E, na verdade, o evangelho, ele não veio para criar uma disputa por espaço, mas para formar uma comunidade onde todas as pessoas servissem conforme o propósito de Deus, com humildade, maturidade, submissão à verdade. Então veja que a autoridade espiritual, na perspectiva bíblica, nunca deve ser entendida como uma busca por posição, mas como responsabilidades diante de Deus. Veja que o próprio Jesus ensinou: sabeis que os príncipes dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós se fazer grande, antes seja o vosso servo. E aqui nós vamos falar um pouco das mulheres usadas por Deus lá no Antigo Testamento. Irmãos, quando nós observamos a história bíblica, nós encontramos diversos exemplos de mulheres que foram instrumentos importantes nas mãos de Deus. Isso demonstra que a questão nunca foi Deus se recusar a usar mulheres, mas sim compreender o propósito específico de cada situação. Falando sobre Débora, Débora representa a liderança em tempo de crise. Débora é um exemplo marcante. Veja que, em um período de crise espiritual em Israel, Deus levantou uma mulher para exercer uma função de liderança e trazer a direção ao povo. Em Juízes 4, nós lemos, e Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Veja que a história de Débora revela que Deus procura pessoas disponíveis para cumprir a sua vontade. Ele não aparece buscando nenhum tipo de reconhecimento pessoal, mas respondendo a uma responsabilidade colocada sobre a sua vida. É significativo que o texto ele não apresenta a sua liderança como algo estranho ou apenas tolerado, mas como um chamado legítimo. Lembra que o próprio Baraque, líder militar de Israel, se recusou a ir à batalha sem a presença dela, reconhecendo a sua autoridade espiritual. Veja que alguns intérpretes apresentam Débora como uma exceção em tempos de falta de homens. O texto bíblico, porém, não diz que a sua liderança foi emergencial ou provisória, mas diz que ela julgava a Israel. E no texto original em hebraico, o verbo está escrito de um jeito que mostra uma ação contínua, que se repetia. Ou seja, Débora não julgou Israel por um dia apenas, nem
por um improviso. Ela exercia essa função de uma forma constante e estável. Irmão, sem negar a legitimidade de outras leituras, esse estudo reconhece que o texto de Juízes 4 não limita Débora ao papel de exceção. Outra mulher, a Hulda, ela era profetisa consultada nos dias de Josias. Segundo Reis 22 diz, então foram Ilquias, o sacerdote, e Aicão, Aquibô, Safã e Asaías, até a profetisa Hulda. Veja que, quando o livro da lei foi encontrado, líderes espirituais, incluindo o sumo sacerdote, buscaram uma mulher para ouvir a direção de Deus. Isso demonstra que o Senhor não está limitado pelas expectativas humanas quando deseja comunicar a sua vontade. É notável que num contexto onde existiam onde existiam profetas homens ativos, como Jeremias, que já ministrava naquele período, a consulta oficial, ela foi dirigida a Hulda. E o texto, ele não justifica a escolha e nem muito menos pede desculpas por ela, simplesmente a registra como legítima. E embora o estudo original não mencione, vale também recordar Miriam, chamada de profetisa em Êxodo 15, que liderou o povo em louvor após a travessia do Mar Vermelho. Mais tarde, as filhas de Filipe, que profetizavam, e ainda a profetisa Ana, que servia no templo e conheceu o Messias quando Jesus foi apresentado ainda bebê, tudo isso é um fio condutor muito claro de que Deus fala por meio de quem ele escolhe, e a história bíblica registra essas vozes sem nenhum constrangimento. E nós temos as mulheres sensíveis ao evangelho agora do Novo Testamento. Aqui no Novo Testamento nós encontramos novamente mulheres participando ativamente da expansão da fé cristã. Eu cito a primeira, que é Priscila, como mestra e cooperadora. Priscila, na verdade, é um exemplo de maturidade espiritual e conhecimento da palavra. Em Atos 18, ele começou a falar ousadamente na sinagoga e, ouvindo Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Esse, na verdade, era Apolo, que era um homem eloquente e conhecedor das Escrituras, mas que ainda precisava compreender melhor alguns aspectos da fé cristã. Veja que Priscila e Áquila participaram desse processo de ensino e amadurecimento. O texto aqui, ele não apresenta nenhuma disputa de autoridade, mas uma cooperação espiritual. E é significativo que, em várias passagens de Paulo, o nome de Priscila aparece antes do de Áquila. Isso pode indicar o que ele possuía um destaque reconhecido na comunidade. Em Romanos 16, Paulo a chama de minha cooperadora em Cristo Jesus, usando uma palavra grega, sinergoi, que significa companheira de trabalho, parceira no serviço. Veja, é a mesma palavra que ele usa para colaboradores como Timóteo e Tito. Falando um pouco sobre a Maria Madalena. A Maria Madalena, ela também possui um papel significativo na narrativa da ressurreição. Em João 20, nós lemos que Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor. Veja que Jesus confiou a ela uma mensagem fundamental da fé cristã, que é a realidade da ressurreição. Em uma cultura, irmãos, onde o testemunho feminino possuía limitações sociais, a ponto de, nas regras religiosas da época, o testemunho de uma mulher não ser aceito em tribunal, Cristo demonstrou que o valor de uma testemunha está determinado pelo propósito de Deus e não pelos padrões humanos. Os próprios discípulos, ao ouvirem Maria, eles não creram, mas isso não invalidou a escolha de Jesus. Pelo contrário, evidenciou que a lógica do reino subverte as hierarquias humanas. Sobre Febe, a serva ministra e protetora da igreja, eu trago que em Romanos 16,
Paulo escreveu sobre ela: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Veja, duas palavras gregas aqui são fundamentais. Paulo chama Febe nesse texto de diáconos. É uma palavra que significava serva, ministra, ou seja, a mesma palavra usada para descrever diáconos e ministros da igreja, e ele a chama também de prostrates, que é uma palavra que pode ser traduzida como protetora, como amparadora ou como líder. Então, Febe não era apenas uma auxiliar passiva, ela, na verdade, exercia uma função reconhecida de serviço e liderança na igreja de Cencreia. E foi a ela, uma mulher, que Paulo confiou a carta aos Romanos, a mais extensa e teologicamente densa de todas as suas cartas, para ser entregue e, muito provavelmente, lida e explicada à comunidade. E além dessas mulheres, o Novo Testamento registra também Lídia, a primeira convertida na Europa que abriu a sua casa como igreja. Registra também ninfas, em cuja casa se reunia uma igreja. Ele também registra Júnia, mencionada por Paulo como notável entre os apóstolos, embora o exato significado desse versículo também seja debatido. O conjunto desses testemunhos todos, irmãos, forma um mosaico que não pode ser ignorado por nenhuma leitura honesta do texto bíblico. Irmãos, agora, alguém poderia perguntar, mas se esse estudo ele é sobre Éfeso, por que nós falamos agora de Débora, que viveu séculos antes em Israel, ou de Hulda, que profetizou em Jerusalém, ou de Miriam, que saiu do Egito? A resposta é simples, mas ela é profunda, de que nós citamos essas mulheres não porque elas eram de Éfeso, mas porque elas provam que Deus nunca mudou a sua forma de usar pessoas fiéis. E quando lemos um texto difícil como 1 Timóteo 2, nós precisamos perguntar: Deus mudou? Ele parou de usar mulheres? Ou será que Paulo estava apenas protegendo uma igreja específica de uma mentira local, sem contradizer o que Deus sempre fez ao longo da história? E é por isso, irmãos, que nós olhamos para o Antigo Testamento e para outras partes do Novo Testamento. Porque a Bíblia toda ela inteira, ela nos mostra que Deus não tem problema algum com mulheres em liderança, profecia e ensino. Na verdade, ele tem problema com falsos ensinos e corações não transformados. E isso tanto vale para homens como mulheres. Então, nós vimos como Deus agiu em outras épocas e lugares para entender melhor o que ele estava fazendo em Éfeso. E a grande mensagem que atravessa toda a Escritura é que Deus, ele não procura apenas pessoas que possuem uma voz. Ele procura pessoas que carregam um coração transformado pela verdade, porque o problema nunca foi simplesmente alguém ensinar ou falar. O problema sempre foi quando uma pessoa tenta exercer influência espiritual sem submissão a Deus, sem conhecimento da verdade e sem maturidade. Isso vale igualmente para homens e mulheres. Por isso, Tiago nos adverte. Meus irmãos, ele fala, muitos de nós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. E essa, irmãos, é uma advertência dirigida a todos, sem distinção de gênero. Paulo, ele não estava construindo uma igreja onde pessoas deveriam ser impedidas de servir. Na verdade, ele estava construindo uma igreja onde o serviço deveria nascer de um coração preparado e alinhado com o propósito divino. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo descreve o corpo de Cristo como
uma diversidade de membros, cada um com a sua função, e em nenhum momento ele condiciona a distribuição de dons ao gênero. Nós lemos em 1 Coríntios 12 assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então veja que o chamado de Deus não é uma plataforma para exaltação pessoal, mas uma responsabilidade para servir. Irmãos, esse estudo, ele na verdade não nega que existam, na própria tradição cristã, leituras legítimas que entendem os papéis de homens e mulheres na igreja como sendo diferentes e que se completam. E que veem a restrição de 1 Timóteo 2 como válida para todos os tempos. Essas leituras, elas são sustentadas por teólogos sérios e merecem respeito. O que esse estudo propõe hoje é que, antes de transformar essa passagem em regra universal, é necessário perguntar qual problema Paulo estava corrigindo. E que, ao responder a essa pergunta, o cenário de Éfeso, com os seus falsos ensinos, as suas mentiras sobre Eva, as suas pressões culturais, nada disso pode ser ignorado. A fidelidade ao texto exige que o leiamos junto com o seu contexto, e não apesar dele. E agora, partindo para a conclusão, irmãos, a instrução de Paulo a Timóteo, ela precisa ser compreendida dentro do contexto de Éfeso, que era uma cidade onde a igreja estava enfrentando o desafio de permanecer fiel ao Evangelho em meio a uma cultura profundamente influenciada por antigas crenças religiosas, por práticas de magia e correntes de pensamento que distorciam completamente a narrativa bíblica da criação e da queda. Veja que a orientação de Paulo, ela tinha como objetivo proteger a verdade de Deus contra interpretações distorcidas que poderiam contaminar a fé cristã. A palavra rara que ele usou em referência à ordem da criação e o exemplo de Eva precisam ser lidos dentro desse quadro sem que se transformem em instrumentos de silenciamento universal. Porém, quando nós olhamos para toda a Bíblia, nós encontramos uma história onde Deus continuamente usa pessoas, homens e mulheres, para cumprir os seus propósitos. Veja que ele usou Débora em um tempo de crise, usou Hulda num momento de restauração, usou Priscila para fortalecer o entendimento da fé, usou Maria Madalena como testemunha da ressurreição, usou Febe como serva, protetora e portadora da carta aos Romanos, usou Miriam, Ana, Lídia e tantas outras cujos nomes estão registrados ou até mesmo ocultos aqui nas páginas da nossa Escritura. E a grande questão não é simplesmente quem possui uma voz, mas o que essa voz carrega. Porque quando Deus chama alguém, ele não procura apenas alguém que fale, ele procura alguém que carregue a sua verdade com fidelidade. Irmãos, a essência desse estudo, ela já carregava uma intuição preciosa, que era a de ler Paulo contra Paulo, seria empobrecer Paulo. O apóstolo que escreve em 1 Timóteo 2 é o mesmo que coopera com Priscila, é o mesmo que saúda a Febe como ministra, é o mesmo que declara em Cristo que não há macho nem fêmea. Veja, a coerência interna da Escritura exige que essas vozes sejam ouvidas juntas. Os apontamentos feitos aqui não alteram a mensagem central do autor, apenas reforçam as suas fundações, explicam as palavras difíceis e abrem espaço para perguntas que merecem realmente ser feitas. O estudo permanece fiel ao seu propósito original, que é mostrar que Deus não silencia vozes por gênero. Na verdade, ele as chama para carregar a sua verdade. Amém, meus irmãos? Então, se esse estudo alcançou o teu coração, se inscreva no canal,
ative o sininho, coloque os seus comentários abaixo. Isso nos ajuda a levar esse ensino, esse conhecimento a mais vidas. E assim nós ajudamos o reino a crescer.